Olá, alunos, tudo bem com vocês? Boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 23/6/2020. E a professora está aqui morrendo de saudade de todos vocês. Eu sou a professora do Centro Educacional Yasmin Ágata, sou professora do 5º ano do Ensino Fundamental. Me chamo Ana Keila, ok? Então, hoje é terça-feira e nós vamos estudar o nosso conteúdo de geografia, ok? Vamos abrir o nosso livro na página 308 para que possamos acompanhar a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá? Vamos lá. Vamos falar sobre um assunto muito importante que é a população urbana e a população rural no Brasil, ok? Vamos falar de população urbana e população rural no Brasil. Vamos lá. Página 308. População urbana e população rural do Brasil. A população brasileira é formada pelas pessoas que moram nas cidades, a chamada população urbana. Sabendo que as pessoas que moram na cidade, gente, pessoas que moram na cidade, a professora vai até marcar aqui, tá bom? As pessoas que moram na cidade são chamadas de população urbana. Eu e você fazemos parte da população urbana. Por quê, professora? Porque nós moramos na cidade de Manaus, ok? Na cidade de Manaus. Fazemos parte da população urbana. Gente, vamos continuar. E pelas pessoas que moram no campo, as pessoas que moram no campo, a população rural. Então, as pessoas que moram na parte rural da cidade é chamada de população rural. E a população urbana e a população rural fazem a população brasileira, ok? Até aí, tudo bem? Vamos como essas pessoas estão distribuídas pelo país. Como? Existem mais pessoas morando no espaço rural ou pessoas morando no espaço urbano? Vamos observar o gráfico para completar as frases, letra A, letra B e letra C a seguir, ok? Vamos lá. Esse gráfico, ele é até 2015, tá bom? O ano de 2015, de 1940 até 2015, sendo que nós estamos no ano de 2020, esse gráfico é de 5 anos atrás. Se nós pararmos para pensar, já cresceu muito. Então, nós vamos ver um gráfico até 2015, tá bom? Vamos lá. Em 1940, aqui, ó, parte da população pequena e a outra grande, né? Essa verdinha aqui é a população urbana, tá? Tá representando bem aqui, ó, o verde, população urbana. Laranjado, população rural. Em 1940, a população urbana era menor do que a população rural, era 60% população rural, você verifica aqui no gráfico. Em 1960, a população urbana ela começou a dar um grande salto. Vocês podem observar aqui, ó, 45% e população rural 55%, ainda estava um pouco acima. As pessoas que moravam na população rural ainda estavam predominando. Porém, em 1980, quando foi construída as primeiras cidades, vocês estudaram sobre isso em História do Brasil, e nós vimos que a população urbana ela deu um grande salto, ela cresceu absurdamente.
Gente, depois que criaram as cidades, as pessoas foram crescendo e crescendo e crescendo, e as cidades agora estão do jeito que estão, né? Muita gente, muitas casas, e passou de 45% a 68%. E a população rural aconteceu o quê? Diminuiu. As pessoas saíram da população rural atrás das grandes cidades. Para quê? Às vezes em busca de um trabalho, às vezes em busca de uma vida melhor, não é verdade? Então, gente, a população rural diminuiu e a população urbana cresceu. E daí por diante, desde 1980, foi crescendo mais. Olha, 2000, 81%. E a população rural só diminuindo, 19%. E em 2015, que foi feito essa avaliação, esse gráfico, 85% população urbana e 15% faz parte da população rural. Isso aqui é uma fonte do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ok? Então, gente, isso foi um acesso que tiveram em 3 de junho de 2019. Então, gente, se vocês puderem observar, vamos completar as frases. Em 1940, a população rural era o quê? Em 1940, tá aqui 1940, a população rural é o meu laranjado, era do que a urbana, era maior, né? Se vocês forem avaliar, é maior, então vocês completem maior, ok? A população era menor do que a população urbana em 1980. Aqui, ó, 1980. Então, a população rural, 1980. Vocês verifiquem o ano. A população rural, tá aqui, ó, rural, era menor do que a população urbana em 1980. Ok? Vamos continuar. E a letra C, a população aumentou de 1940 a 2015. Qual foi a população que aumentou? A população urbana. População urbana, ela aumentou, ela deu um grande salto, né? De rural para urbana. E hoje, houve um período da história do país em que o número de brasileiros que viviam no campo era bem maior que o número de habitantes que viviam nas cidades. Como podemos observar no gráfico até 1960, aqui ó, até este ano aqui, mais pessoas viviam no espaço rural do que no espaço urbano. No entanto, em 1980, aqui em 1980, já havia uma grande inversão. Inversão é ao contrário, né? Mudou do número de pessoas entre esses dois espaços. Em 2015, o meu último ano que me consta aqui, a quantidade de habitantes do campo passou cerca de 6 vezes menor do que a quantidade de habitantes na cidade. Olha como cresceu, né? As nossas cidades, elas cresceram imensamente. Vamos continuar. Vamos falar um pouco desse crescimento da população urbana no Brasil. Vamos falar um pouco sobre como cresceu e o que aconteceu, né, para que possa crescer, porque se cresceu, tem motivos e a gente vai descobri-los agora. A grande quantidade das pessoas que migrou, que veio, né, que passou a participar, ou seja, saiu do espaço rural para viver nas cidades, reforçou o crescimento da população urbana no Brasil. Esse intenso movimento, ocorrido principalmente na década de 1970, recebeu o nome de êxodo rural e foi provocado principalmente pelos fatores a seguir: mecanização do campo. O que é mecanização do
campo, a crescente utilização de máquinas no campo aumentou a produção das lavouras e diminuiu a necessidade de contratação de mão de obra, de modo que muitos trabalhadores rurais ficaram desempregados. O que aconteceu? Houve uma grande transformação no espaço rural. As pessoas, a mão de obra, a manual, ela foi, como é que eu posso dizer? Ela foi ficando extinta. A partir do momento que veio máquinas para trabalhar nas lavouras. Anteriormente, só trabalhavam nas lavouras pessoas usando a mão de obra. Porém, com a tecnologia, veio os tratores, veio as máquinas. Então, aconteceu que as pessoas que trabalhavam no campo, elas começaram a ficar desempregadas. Então, o que aconteceu? Elas tiveram que vir para as cidades à procura de emprego. Não é verdade? Por isso que o salto que a população rural deu para a população urbana foi muito grande, principalmente pela falta de emprego. E aqui a gente vê, ó, trator utilizado no preparo da terra para o plantio de arroz, em Presidente Prudente, em São Paulo, de 1974. Atração de trabalhadores para a indústria. Como ficaram sem trabalho no campo? Olha o que a professora acabou de falar. Muitos trabalhadores rurais buscaram oportunidades de emprego na cidade, entenderam? Por quais motivos as pessoas saíram do espaço rural para vir para o espaço urbano? Foi a falta de emprego, tá bom? Principalmente nas indústrias que nesse período estavam em desenvolvimento no Brasil e necessitavam de mão de obra. Então, as pessoas saíram do espaço rural para as grandes fábricas. Olha aqui, uma fábrica. As pessoas, elas vinham em busca de dinheiro, de sustento para a sua família. Bom, busca por qualidade de vida. As pessoas se deslocaram do espaço urbano, se deslocaram para o espaço urbano, procurando obter melhores condições de vida, o sustento para suas famílias, né? Um conforto, o alimento, do que tinham no espaço rural, pois a cidade oferecia mais acesso, saúde e educação, entre outros benefícios. Beleza? Até agora, tudo bem? Bom, vamos continuar falando sobre esse crescimento. E quando se tem um crescimento, se tem uma desordem muito grande. O que é desordem, professora? Desordem é quando vai se aglomerando aquelas pessoas e com elas vem muitas condições precárias. Gente, nossa cidade, pela quantidade de pessoas que moram aqui, se vocês puderem ver, não atende a nossa saúde, a nossa educação, a nossa segurança, o nosso transporte público não consegue suprir a necessidade das pessoas, porque é tanta gente. Se você for ao médico, as filas são imensas, eu sei. Se vocês forem a um banco acompanhado da mãe de vocês, é fila. Se você for na loteria, é fila. Se você for no transporte público, é fila. Se você vê a necessidade das pessoas de ter um serviço público de qualidade, não existe. Porque não dá para suprir o crescimento desordenado das pessoas. Não tem como. O crescimento desordenado das pessoas nas cidades não tem como suprir, porque é muita gente para pouco serviço. Então, o intenso fluxo de pessoas da área rural para a área urbana causou diversos problemas. Com ele veio muitas pessoas, porém veio com muitos problemas. Essas cidades não estavam preparadas para receber o que, gente? Uma quantidade tão grande de pessoas. Não tem como. Como ocorreu nas últimas décadas. Vocês viram pelo gráfico que cresceu, subiu. Além disso, a falta de investimento em serviços essenciais. Serviços essenciais. O que é serviço essencial? Saúde, educação, transporte,
Tudo isso e mais coisas, saneamento básico, principalmente saneamento básico, contribuiu para que ocorresse um crescimento urbano desordenado. Veja a seguir alguns dos problemas urbanos da atualidade. Vamos falar um pouquinho desses problemas que vieram acompanhando essas pessoas, né? Transporte coletivo ineficiente. Gente, o transporte público, olha só, a superlotação de ônibus sempre. Trens e metrôs é um dos problemas enfrentados diariamente pelas pessoas nas cidades, principalmente nos maiores centros urbanos. Olha só, de pessoas, condições precárias nos transportes públicos. Aqui é na cidade de São Paulo, porém, Manaus, a cidade onde a gente mora, também é muita gente, né? Problemas ambientais, a geração de grande quantidade de lixo associada à precarização do sistema de coleta e desgaste inadequado tem causado a contaminação do solo e a população dos rios, assim como tem atraído animais transmissores de doenças. Outro problema verificado nas cidades é a poluição do ar, ok? Causado, sobretudo, pelo intenso trânsito de automóveis e pela produção industrial. Se vocês verificarem nessa imagem aqui, retrata a poluição do ar causada pela emissão de fumaça e gases tóxicos de escapamento de caminhão na cidade de São Paulo. Isso faz muito mal para a nossa saúde. Olha que a professora achou um GIF mostrando uma aglomeração de pessoas, tá bom? Vamos continuar mais uma vez falando sobre isso. Emprego insuficiente. Existem muitas pessoas desempregadas. Infelizmente, depois dessa pandemia também, o número de pessoas desempregadas cresceu. Gente, existem muitas pessoas desempregadas na cidade, pois a vaga de emprego não são suficientes para a população urbana. Outro fator que ajuda a explicar o desemprego é a baixa escolarização e qualificação de parte dessas pessoas. Gente, agora, às vezes, a falta de emprego, ela não só é por conta da empresa, mas por conta da qualificação da pessoa. Quando uma pessoa ela é contratada, ela tem que ter alguns atributos que possam oferecer a melhor qualidade de emprego para a pessoa. A pessoa ela tem que ter um curso, a pessoa ela tem que entender o que ela vai fazer. Então, às vezes a pessoa ela sabe, mas ela não tem uma qualificação suficiente para trabalhar naquilo. Então, a baixa escolaridade, tem que estudar, tem que aprender. Você, criança que quer ser um médico, quer ser um escritor, tem que aprender a ler, a escrever, tem que aprender a falar. Gente, às vezes, a baixa qualificação da gente deixa a gente sem emprego. Quando nós vamos trabalhar em algo, em alguma coisa, nós precisamos ter uma qualificação. E às vezes, por não termos estudado o suficiente, acabamos ficando desempregados, tá bom? Por causa da falta de renda para o sustento familiar, muitos desempregados passaram a exercer o trabalho informal. O trabalho informal, ou seja, sem registro de carteira. A pessoa não tem a carteira assinada, ela trabalha por conta própria, né? Aquelas pessoas que trabalham, os ambulantes, olha aqui. Aqui a pessoa trabalhando informal, quando compra alguma coisa para vender, para ganhar um pouco de dinheiro. Isso é trabalho informal. As pessoas que guardam os carros, né, também são um trabalho informal. As pessoas que trabalham na feira por conta própria são trabalhos informais, entendeu? Elas não têm registro na carteira, trabalham por conta própria.
Falta de infraestrutura e ocupação regular. Fatores como a falta de investimentos em infraestruturas e na construção de moradias adequadas e a baixa renda, que dificulta a compra de moradias regularizadas, levam as pessoas a ocupar locais indevidos para habitação, como as encostas de morro e margem de rios. Muitas pessoas, elas não moram numa casa onde tem uma rua, né? Elas moram perto dos rios, elas moram em morros, né? Que podem causar até desabamentos quando chove. É muito preocupante essas pessoas que moram nesses locais inapropriados. E elas moram nesses locais não porque elas querem, mas é porque elas não têm outro lugar para irem. Então, e essas moradias não são atendidas por serviços essenciais, como as ruas pavimentadas, transporte público e principalmente o nosso saneamento básico. Gente, é muito preocupante, né? Além disso, estão em locais onde podem ocorrer enchente e deslizamento de terras, como a professora acabou de explicar. Tá bom? Vamos para a nossa atividade? Leia a manchete a seguir e responda as questões. Você vai responder a letra A, a letra B e a letra C, segundo essa manchete. No interior do AC, significa Acre, mais de 400 casas ocorrem risco de desabar após o deslizamento de terras. Gente, vamos lá. A manchete acima relata um tipo de problema pela população de algumas cidades que cresceram em ritmo muito acelerado. Quais condições podem motivar as pessoas a construir suas casas em área de risco? Gente, muito fácil. A falta de investimento, essa aqui é a resposta A. A falta de investimento, de infraestrutura, a construção dessas moradias levam a pessoa a ocupar lugares indevidos, não é verdade? Então, as casas, elas são construídas por conta de condições, até mesmo financeiras. Letra B. Pesquise em jornais, revistas ou na internet algumas informações sobre esse tipo de problema urbano. Beleza? Resposta pessoal, você leia, interprete e faça essa atividade. Você vai pesquisar e vai falar algumas informações relacionadas, tá bom? Vamos lá. Em sua opinião, resposta pessoal, quais seriam as soluções possíveis para o problema que você pesquisou? Escreva abaixo e depois apresente ao professor, ok? Isso daí era um debate dentro de sala de aula, porém você pode responder e quando a professora retornar, a professora vai corrigir todas as atividades do livro. Gente, logo, logo vamos estar juntos. Faça todas as atividades do livro. Professora, eu perdi uma aula. Vá lá, volte e veja o tema da aula que você perdeu. Todos os temas estão no livro, todos os temas têm vídeo correspondente. Então, resolva as atividades, não deixe de fazer, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. A professora está com muita saudade de vocês, meus alunos. Fiquem com Deus, tá bom? Beijos, beijos, beijos!